Pessoal, falando rapidinho aqui sobre os invertebrados ainda, eles têm uma lógica evolutiva. Primeiro vem os vírus, bactérias, protozoários, né? Aí depois segue sim a evolução, vem os poríferos, os serenterrados, os plateumidos, os menatelmitos, os equimodernos e os moluscos. Esses animais aqui são animais muito simples. Ele não tem um sistema vascular. O que ele tem, não tem um sistema circulatório onde circula o que seria o sangue dele. Esses plasma, ele anda no corpo do animal meio que solto, entendeu? Como fosse parte por parte, assim, encharcado, fosse encharcando o corpo do animal com esse plasma aí que faria às vezes do sangue nesse animal. Já quando a gente pula aqui para os artrópodes, pessoal, os artrópodes e os moluscos, tá? Os artrópodes e os moluscos, ele possui um sistema lacunar, né? Ele tem umas lacunas onde o sangue, o que seria o sangue, começa a percorrer essas lacunas, entendeu? Por exemplo, os artrópodes, nós temos os insetos, os aracnídeos, o quiliópodes, o diploides, o crustáceo, são seres que têm essas lacunas, esses espaços do corpo onde vai tendo vai percorrendo esse plasma aí, entendeu? Os crustáceos, quer dizer, os moluscos também, certo? Depois, pessoal, vamos pular agora para os vertebrados, né, pessoal? E nos vertebrados nós temos aqui, cara, assim, ó, a ordem evolutiva. Nós temos, ó, os peixes, certo? Os peixes que evoluem na ordem evolutiva, viremos os anfíbios, depois os répteis, as aves e os mamíferos, tá? Os peixes, você sabe, né? Existem os peixes de água doce, peixe de água salgada, o cartilaginoso, o não cartilaginoso. O anfíbio seria aquele ser, como por exemplo o sapo, né? Ele tem um período que ele fica dentro da água, no período de girino, né? E depois ele passa a ganhar a terra, mas ele mantém aquela pele úmida, certo? Aquela pele sempre úmida, e sempre vive ali perto da água, porque ele precisa voltar para a água para pôr seus ovos. Então ele tem uma relação muito grande com a água ainda, um animal que fica sempre próximo ali, beirando a água. Já o réptil não, pessoal. O réptil, ele tem a pele seca, certo? Ele bota ovos e no ovo já tem aquela aguinha, então ele não precisa estar perto da água, entendeu? Enquanto o anfíbio tem uma pele úmida, sem escama, por exemplo, pode tirar como exemplo o sapo, as rãs, né? Os répteis como as cobras, as lagartixas, os lagartos em geral, tem pele seca. Alguns são venenosos, botam ovo, né? E quebra esse lance da água. Ele pode viver longe da água, né? As aves, acredita-se os cientistas que elas tenham evoluído dos répteis, assim como os mamíferos também têm um evoluído dos répteis, tá, pessoal? As aves são um pouco mais evoluídas do que os répteis. Eles são homotérmicos, ou seja, ele mantém a temperatura do corpo. Esses caras aqui todos não são homotérmicos, eles são pecilotérmicos, ou seja, ele depende da temperatura do ambiente. A ave e os mamíferos, eles são homotérmicos, ou seja, ele mantém a temperatura do corpo, não depende do ambiente para aquele corpo dele permanecer naquela temperatura, ou seja, são animais de sangue quente. O sistema vascular do peixe, no caso, ele é um sistema vascular simples, onde o coração só carrega somente o sangue venoso, certo? No anfíbio e no réptil, há uma mistura do sangue venoso com o sangue arterial. A ave e o mamífero, o sangue não se mistura, o sangue venoso vai para um lado do coração e o sangue arterial para o outro lado do coração, tá bom? Os peixes respiram por brânquias, certo? Os anfíbios, quando eles estão na época de girino, na época de larva, eles também respiram por brânquias. Os répteis, pessoal, vão respirar por pulmões desde o nascimento. As aves também vão respirar por pulmões e os mamíferos também vão respirar por pulmões, entendeu, pessoal? Então a gente tem aqui, né, pessoal, um exemplo clássico. Aqui a gente pode peixes em geral, anfíbios, sapo, gia,
salamandra. Os répteis nós temos lagarto, lagartixa, cobra, né? As aves nós temos o que? Todos os pássaros, galinha, todos esses tipos de aves que você tem aí. E o mamífero, inclusive nós, que somos um grupo dos mamíferos aí, tá bom, pessoal? Todos esses animais têm um sistema vascular completo. A minhoca é o único, no caso aqui, né, os anelídeos é o único invertebrado que acompanha ele no caso de ter um sistema vascular completo. Ou seja, mamífero, ave, répteis, anfíbio, peixe e a minhoca, ou seja, e os anelídeos, eles têm um sistema vascular completo, fechado. Entendeu, pessoal? É só isso aí. Valeu.